Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Desinformante, aquela nossa conversa semanal sobre desinformação. Hoje a gente começa com a participação do nosso jornalista e pesquisador Matias Felipe. Bem-vindo de volta ao Papo, Matias. Ele publicou uma matéria sobre desinformação no LinkedIn, aquela rede acima de qualquer suspeita, voltada para carreira, enfim, empregos, perfis profissionais, também abriga perfis falsos, feitos a partir da inteligência artificial. Nos Estados Unidos, o Comitê Nacional Democrático decidiu incluir a plataforma no monitoramento de desempenho quanto às regras contra conteúdo falso ou enganoso. Conta mais pra gente, Matias. Exatamente, Ana. O LinkedIn teve envolvido em bastante polêmica relacionada à desinformação nas últimas semanas. Como você falou, a investigação da NPR, ela descobriu que tinham perfis falsos usando fotos geradas por inteligência artificial, aquelas famosas deepfakes. Então, as empresas estavam contratando esses perfis para aumentar a venda delas. Ao mesmo tempo que o Comitê Nacional Democrático incluiu a plataforma no que eles chamam de scoreboard, ou seja, uma lista de plataformas que eles estão monitorando para ver as medidas que elas estão tomando contra a desinformação. O LinkedIn foi a última grande plataforma a entrar nessa lista, que já continha Facebook, Twitter e o YouTube. Essas medidas são importantes, já que a plataforma não parece estar muito preocupada com a transparência. O último relatório de moderação de conteúdo publicado pela plataforma foi no primeiro semestre de 2021. Então, já tem mais de 6 meses sem um relatório. Em conversa com pesquisadores, a plataforma foi apontada como muito fechada, o que não permite um escrutínio tanto por jornalistas quanto acadêmicos. Outro ponto que foi bem discutido é que o LinkedIn apresenta muito mais risco para os usuários, já que disponibiliza dados pessoais e profissionais. O LinkedIn foi a última plataforma a assinar o acordo com o TSE. Apesar disso, ela pode apresentar muitos riscos ainda para as eleições que vão acontecer no final desse ano. Então, vale ficar de olho. É isso, Ana, com você. Obrigada, Matias. Matias também está fazendo uma série super legal, Regulações da Internet pelo Mundo, para a gente conhecer um pouco sobre essas experiências, tudo lá no desinformante.com.br. Agora vamos falar sobre confiança na mídia. Uma pesquisa do Instituto Reuters detectou alguns gatilhos mentais que as pessoas acionam em contato com as notícias nas plataformas digitais. Esses achados servem para a gente entender melhor a arquitetura, como que a arquitetura das redes influencia a recepção das notícias. É isso mesmo, Nina? É, bem por aí, Ana. Na verdade, o relatório, ele traz informações sobre a desconfiança nas mídias, né? Eu acho que é um passo bem importante que esse estudo do Instituto Reuters traz, porque justamente ele vai mais fundo na tentativa de compreender o que as pessoas que não confiam na mídia fazem para consumir informação, afinal de contas, né? Porque assim, a gente tem muitas pesquisas que mostram que uma parte significativa de populações não confia na mídia ou não confia tanto na mídia dos seus países, mas e aí, como é que elas se informam? Então é essa pergunta que esse relatório tenta responder. E para fazer isso, eles entrevistaram 100 pessoas de 4 países, né? Brasil, Índia, Estados Unidos e Inglaterra. E se trata, portanto, de uma pesquisa qualitativa, né, que não tem uma amostra tão grande, mas, ao mesmo tempo, traz pistas muito interessantes para a gente entender como é que essas pessoas julgam em que elas podem confiar ou não. São 6 principais pontos, eu vou passar bem rapidinho, mas está tudo detalhado na matéria que a Liz preparou lá para o nosso site, o Desinformante. Então, visitem lá para ler em detalhes, mas os 6 principais pontos são, primeiro, as ideias que as pessoas já têm sobre a mídia em geral e sobre veículos em específico. Ou seja, quando elas veem uma notícia circulando, elas vão pré-julgar aquilo a depender do veículo que está transmitindo, digamos assim, aquela notícia. Segundo, a indicação de amigos e familiares, né? A gente já falou várias vezes aqui do quanto que a sociabilidade é importante para a definição do que as pessoas consideram como confiável ou não. E está aí mais um indício, mais uma pesquisa que traz esse elemento importante.
O terceiro é a linguagem do título, então se parece clickbait ou não, eu achei isso bem interessante, porque tem uma relação direta com a questão das fake news, né? Um dos elementos que caracteriza as fake news é justamente o fato de usarem essa linguagem que parece ser muito chamativa, querer atrair demais a atenção do leitor, então aparentemente as pessoas que não confiam na mídia em geral estão atentas a esse tipo de linguagem. A quarta característica é a presença ou não de imagens durante o texto. Isso também é considerado como um elemento que pode trazer confiabilidade para a informação ou não. O quinto elemento é a relação com publicidade, e aí trata-se de uma relação negativa, portanto, textos que são vistos como possivelmente, ou mesmo identificados como textos que foram patrocinados por alguma marca, por alguma empresa, são vistos como menos confiáveis. E o sexto ponto, que eu vou me deter um pouquinho mais nele, que são os indicadores das próprias plataformas, ou seja, número de comentários, número de curtidas, compartilhamentos, aí depende de rede para rede. Isso é interessante porque a gente vê como que essas dinâmicas internas das plataformas, ou seja, as métricas, as formas de medir o sucesso do conteúdo nas próprias plataformas, já estão, assim, introjetadas no comportamento do usuário, né? Então, eu vou confiar mais ou menos numa informação, também considerando o quanto que essa informação já está, digamos assim, validada por outros usuários dessa plataforma, né? E um outro elemento que também em relação às plataformas que eu acho bem interessante que essa pesquisa traz é justamente o fato de que as pessoas dizem não confiar na mídia, mas confiam no que vem nas plataformas. Então, esse conteúdo que circula nas plataformas acaba ganhando uma visibilidade e uma confiabilidade grande frente aos mídias noticiosos, digamos assim, né? E isso aí muda bastante a forma como as pessoas constroem a sua visão de mundo sobre a sociedade, sobre o seu país e sobre o mundo em geral. Então, eu acho que tem dados muito interessantes aí nessa pesquisa da Reuters. A gente precisa ficar atento ao que eles nos dizem e ver o que vem por aí, né? Com certeza tem mais pesquisas que vão aprofundar esses pontos e vão nos ajudar a entender aí esse fenômeno. Boa, Nina. Bom, fechando bem aí o nosso papo da semana, a Liz Nóbrega vai contar para nós sobre esse novo recurso do WhatsApp, o Comunidades, que seriam como se fossem supergrupos, assim, mais ou menos o que já existe no Telegram. Uma novidade que está preocupando o Tribunal Superior Eleitoral e também o Ministério Público Federal, que pediu para a plataforma esperar até o ano que vem para testar essa nova ferramenta, para colocar no ar só depois das eleições. O medo é que ela possa amplificar a desinformação aí no período eleitoral. Qual a tua análise, Liz? Oi, Ana. Então, né, o WhatsApp Comunidades deu o que falar nessa última semana. É um tema que a gente já conversou aqui, tá no Papo Desinformante, né? Se você voltar lá no Papo Desinformante número 17, lá em janeiro, a gente falou sobre o WhatsApp Comunidades, né? Que ainda o WhatsApp não tinha confirmado a nova funcionalidade, mas já poderíamos perceber alguns indícios desses testes e foi o que a gente tratou nessa matéria, né? Esse WhatsApp Comunidades, o que seria rapidamente, né? Seria um grande grupo, incluindo vários grupos. Então, alcançaria, se a gente hoje consegue mandar uma mensagem para 256 pessoas num grupo, alcançaria 2.256, enfim. Seria 10 vezes o alcance atual de mensagens. Além disso, tem algumas outras funcionalidades, como, por exemplo, o administrador daquela comunidade excluir mensagens que foram feitas por membros, né? Ele seria quase um moderador do conteúdo daquela comunidade. Então, isso causou alerta e preocupação desde lá de janeiro, quando a gente noticiou isso, né? Inclusive, nessa mesma semana, dia 27 de janeiro, o chefe do WhatsApp se reuniu com o então presidente do TSE para afirmar um compromisso que o WhatsApp no Brasil não colocaria em prática nenhuma nova funcionalidade até o fim das eleições. Então, esse acordo já garante para a gente que o WhatsApp Comunidades não vai ser inserido no Brasil, mas sim em outros países, até o fim das nossas eleições em outubro ou novembro, né, após o segundo turno. Mas a preocupação vai além disso, né? Primeiro que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, acusou essa decisão do WhatsApp não colocar em prática como uma censura nas eleições, mas acho que vale ressaltar, né, que não foi nenhuma imposição do TSE, e sim foi um acordo com o WhatsApp para que não houvesse justamente essa viralização de mensagens nas eleições,
pensando também que o WhatsApp foi um grande vetor de desinformação nas eleições de 2018. Mas a grande preocupação dos jornalistas e dos pesquisadores é justamente depois das eleições, né? Como a gente vai lidar com isso? E entre as eleições e a posse. A preocupação dessa onda é justamente porque nos Estados Unidos houve uma grande onda de desinformação logo após as eleições, né? Onde disseminaram muita desinformação de fraude nas eleições e que não concordavam, né, com aquele resultado onde Trump perdeu. E isso teve a invasão no Capitólio no dia 6 de janeiro, que causou a morte de 5 pessoas. Então, há uma grande preocupação de algo parecido poder se repetir aqui no Brasil. E com essa preocupação, o Ministério Público Federal de São Paulo questionou o WhatsApp sobre essa possibilidade de adiar, né, essa inauguração do WhatsApp Comunidades para 2023 e não ali em novembro e dezembro, justamente pelo receio dessa viralização de desinformação. Eles acreditam que como pode ser implementada, né, essa comunidade ela pode representar um real retrocesso no movimento de conter os comportamentos abusivos ligados à desinformação no WhatsApp. E, além disso, no ofício do MPF, há um questionamento ao WhatsApp sobre os impactos que a comunidade vai trazer na atual política de enfrentamento à desinformação e à violência digital, que é promovida pela plataforma. E também o MPF quer saber quais são as medidas regulatórias que o WhatsApp vai considerar implementar para compensar esses riscos de flexibilizar o controle da viralização. A gente sabe, né, que a desinformação nesse setor, por exemplo, nessa comunidade, pode alcançar um grande número de pessoas, o compartilhamento pode ser muito maior e com a moderação de conteúdo de um administrador pode também ter alguns comportamentos abusivos. É algo que a gente fica preocupado, mas também a gente precisa entender que o WhatsApp ele vai, querendo ou não, se tornando, além de uma comunicação interpessoal, também uma comunicação pública. Então, a gente tem até que rever, talvez, as nossas legislações, o PL 2630, que está rodando aqui no Congresso Nacional, para a gente entender como a gente pode também abranger essa dimensão pública que vai se criando nos aplicativos de mensagem. É algo que a gente vai ficar de olho, inclusive, também na resposta do WhatsApp ao MPF, e tudo isso, claro, você encontra no site do Desinformante. Perfeito, Liz. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui hoje. Espalhem a palavra, contem aí para o tio do Zap, para a tia do Zap, o que está acontecendo, sobre o que a gente está falando. A gente também está no Twitter, no Instagram, Desinformante BR. Até a próxima e tchau.